Bem-vindos ao canal da Main Deck. Eu sou o Judeu e hoje a gente vai falar sobre o formato. Por conta do ICS 225, tem alguns YCS chegando, né? Vai ter o YCS em Bogotá, o YCS em Londres e o YCS em Los Angeles daqui a mais ou menos uma semana. E então eu queria vir aqui, agora que o formato tá muito bem definido, e fazer aqui uma tier list meio que oficial do formato, né? Lá no começo do formato eu fiz um vídeo junto com o Rafael Reich, dando nossos pitacos de como ia ser o formato, como a gente achava que ia ser. Spoiler, a gente errou, e errou até que bastante. Então eu vim aqui dar a minha opinião agora, depois do formato já está muito bem estabelecido, já tem tido vários torneios, tanto no Brasil quanto lá fora, já tivemos vários YCS, já tivemos alguns YCS, vários regionais, muito torneio mesmo. Então eu vim aqui dar minha opinião sobre o formato inteiro, sobre quais são os principais decks que vocês vão ver no formato. Lembrando que tudo isso aqui é a minha opinião. Obviamente o formato não é uma coisa que é fixa, é uma coisa que sempre vai mudando um pouco. Então tem horas que um deck tá mais bem posicionado, tem horas que o deck tá mais bem posicionado, e o meta vai girando assim, porque é uma coisa natural do jogo. E obviamente se eu não falo do seu deck aqui, é porque eu não acho que ele tá aqui nessa tier list, mas não leve isso como ataque pessoal, eu só não acho que ele é bom hoje no momento no formato, né? Então essa aqui é a tier list, a gente tá separado aqui em 3 tiers, que é o tier 1, o tier 2 e o Rogue. Basicamente, o tier 1 vão ser os decks mais vão topar, Tier 2 são os decks que vão topar, mas em menos quantidade. E o Rogue são os decks que de vez em quando vão conseguir escorregar um top aqui e ali, mas não vai ser a coisa mais frequente da história, né? Então vamos começar aqui. O primeiro deck que a gente tem é o Sprite. Eu falo assim, o Sprite é um Tier 1 muito sólido hoje no formato. Ele ganhou o último SS que teve, né, que foi o SS Lima, na versão de Sprite Adventure. Mas também tem uma versão que tá começando a ficar um pouco mais popular, que é legal de dar uma olhada. Que é uma versão de Sprite com Melf, que acho que foi criada pelo Jin Kabui principalmente, que usa cartas de Melf para você fazer uma vantagem. Então ele vai usar o Melf, que busca pra mão o golfinho do Melf, aí o golfinho do Melf vai fazer um 5 no turno do seu turno. E dá um pouquinho mais de interação, que é um deck bem interessante, é um deck que tem muito espaço pra tech, uma coisa muito legal do Sprite. Eu acho que pra gente ter um formato que é muito aberto, tem muito deck que vai conseguir jogar em alto nível, como vocês podem ver aqui, de deck eu acho que são competentes. Tem acho que 16 opções aqui de deck, né? Decks que tem muito espaço para tech tendem a ir bem no formato, porque eles conseguem, né, montar o deck de acordo com o formato e conseguem sempre parar o oponente. O que é uma coisa legal, o Sprite desses decks conseguem usar muita tech, mas também tem duas versões aí que são muito fortes, a versão com Melf e a versão com Adventure. A versão com Adventure, ela é um pouquinho mais forte no que ela vai fazer, né? Ela vai colocar o Negate, que é uma coisa que não tem muito nesse formato, não tem muitos decks que colocam o Negate na mesa, mas ela tem uns probleminhas de usar menos tech, enquanto a versão com Melf vai usar mais tech, e vai fazer um combinho um pouquinho mais consistente, mas que é bem divertido. Acho que tirou um lugar sólido. O próximo deck aqui é o Fandrizi. O Fandrizi, ele topou esse Lima, então acho que eu vou colocar ele aqui no Rogue. Era um deck que a gente achava que ia sumir depois que a Barreira de Vento foi banida, né? Mas, mesmo se a Barreira de Vento é um deck que ainda consegue jogar, principalmente quando ele começa, ele é um deck que ainda consegue ser muito forte, porque você colocar um Empen, colocar o campo na mesa e setar a trap do Flander, querendo ou não, é muito forte, porque você dá um Mega Rise no turno do oponente, continua sendo uma interação que é muito boa mesmo. Eu não vou falar que ele é o melhor deck da história, porque ele tem alguns problemas, como por exemplo, o campo dele não é tão forte assim. Então hoje a gente tem vários decks no formato que conseguem passar pro campo do Flander. Então, por exemplo, o Runic. O Runic é muito bom contra o Flander e o Runic tá muito popular. E também o Kashtira. O Kashtira também é bom contra o Flander no geral. Então eu acho que é um deck que vai aparecer de vez em quando, mas não consegue fazer o que antes ele fazia, principalmente do da barreira. Mas não é uma opção que você tem que ficar de olho, tá? Não é um deck que você pode simplesmente desconsiderar e falar que sumiu, porque ainda tem gente jogando com ele e tem gente tendo um resultado bom com ele, né? O próximo deck aqui é o Sword Soul. Sword Soul acho que é um tier 2 sólido. Sword Soul é um bom deck, cara, não tem muito o que falar. Ele é um daqueles decks que tem bastante espaço pra tech, então vai ver bastante hand trap ou bastante defesa sendo usado no deck. E o combinho do Sword Soul é muito consistente e é um combinho que é muito sólido, né? Você fazer Barone, mais Xixiao, setar trap, tende a funcionar muito bem. E é um deck que ele é bom em dar do OTK, ele é bom em jogar do primeiro, ele tem bastante qualidade, mas eu acho que das opções de deck mais pro mid-range, ele não é a melhor opção. Porque ele tem seus problemas, ele perde muito pra Dimensional Barrier, que é uma das cartas mais populares do formato, sempre perdeu pra isso, enquanto o Barrier tá popular, isso atrapalha um pouquinho o Sword Soul, mas também tem algumas opções que são simplesmente superiores ao Sword Soul. Acho que esse é o maior problema do deck. Tem opções melhores do que ele pra usar, por isso que eu acho que ele não é um tier 1. Se, tipo, não tivesse vários decks aqui, talvez ele seria um pouquinho melhor, né? Mas esse outro deck então não tem o que fazer. O próximo deck aqui é o Branded Despia, Branded Bestial. Sólido tier 1. Eu acho que eu vou falar aqui minha opinião sobre isso. Dos Tier 1, eu acho que o Branded é o piorzinho, porque eu acho que ele tem alguns problemas sérios em lidar com cartas populares do formato, como por exemplo Ash Blossom. E basicamente todo deck tá usando Ash também, porque né, esse Dash da Branded Fusion e é muito bom e Ash geralmente é muito forte. E além disso, ele também é um deck que ele tem um pouco de probleminha de consistência, às vezes, sabe?
você dá uma brincada. O Branded de hoje não tanto quanto o Branded de antigamente, né? Hoje ele tem muito mais de chegar em jogada, mas ele é um deck que é muito forte, né? Você resolve o Branded Fusion, você geralmente vai ganhar aquele jogo. Ele tem muita camada de play. Antes o deck era só, Branded Fusion, Tomash perdeu. Hoje em dia, nem tanto. Hoje em dia tem muito mais gente jogar em volta da Ashe. Então tem vezes que o cara comba sem nem buscar Branded Fusion, porque ele sabe, pô, se eu buscar Branded Fusion, Tomash eu vou perder. Então eu vou jogar de uma forma que eu vou dar Special da Cartésia, vou fazer com a Cartésia, eu vou buscar uma Branded White, mandar coisa pro Grave, aí fugir do Grave, e você não consegue combar. Mas também, o Branded tem uma coisa que é sensacional, que é o lock da Branded Expulsion com o Gimmick Puppet, né? Ele tem um FTK que ele consegue fazer, quando ele começa, ele vai setar lá a Expulsion e vai dar o Gimmick Puppet pra você, e se você tá com um deck e não tem muita hand trap, o combo vai só passar, e você vai perder na maioria das vezes por conta disso, né? Então acho que é uma opção muito sólida de deck, ele tem seus problemas, é um deck que não é tão difícil de parar, principalmente com Barrier e Ashe, né, que são cartas muito populares no formato, mas ainda assim é um dos melhores decks, como que ele faz é muito bom. As cartas do Branded são bizarramente boas, né? Tipo, você vai pegando as cartas e vai lendo, é uma carta melhor do que a outra. Então o Rindom Bron que saiu na Fatal Hyper Nova, insano. O Granguinou que saiu na Fatal Hyper Nova também, completamente insano. Todas as cartas desse deck são muito, muito boas mesmo. E no geral é um deck que é sólido, né? O próximo deck aqui é o FMAC. E eu vou falar aqui minha opinião sobre o FMAC, tá? O FMAC eu achava que ia ter zero potencial nesse formato, mas eu acho que ele é um Tier 2 extremamente sólido. Principalmente porque o Branded, ele tá caindo de popularidade. Então, qual que é a ideia do Mathmac? O Mathmac, eu acho que ele é um deck muito bom, se não tiver muito bicho no formato. Se não tem bicho, não tem crono, não tem tipo de carta no formato, o Mathmac, ele é um deck bala. Tanto que, por exemplo, nesse final de semana no Regional do Rio de Janeiro, um amigo meu, Eric Lima, fez top 8 de Mathmac. Porque ele olhou pro meta lá do Rio e falou, pô, não vai ter nenhum Branded basicamente, então não vai ter nenhum bicho, eu vou poder jogar com o deck, o meu combo vai passar na maioria das vezes, e por eu ter muito hand trap, eu consegui trocar lá bem e bem no torneio. E isso é uma coisa bem legal do Mathmac, cara. Eu acho que o Mathmac tá até que bem posicionado, principalmente que o Branded caiu um pouquinho do formato, tem muito menos Branded jogando, que o pessoal trocou para outros decks um pouquinho melhores do que o Branded, então o Mathmac consegue crescer um pouquinho aí, porque não tem muito bicho no formato, que é o maior problema do deck, né? E é um deck no geral muito legal, né? Mais uma vez é um daqueles decks que tem muita hand trap, que eu acho que é uma coisa muito legal, nos formatos são muito abertos. E no geral é um deck ok, né? Consegue do ATK. Honestamente, o combo que você faz de setar Superfatorial, a Superfatorial continua sendo uma carta insanamente forte. O Laplace, é Laplace o nome dele, né? O Laplace é um card fenomenal. Ele geralmente vai trocar com 2 ou 3 cartas do oponente. Então, é um bom deck no geral. Principalmente sem o bicho no formato. Se o bicho voltar a ser popular, porque tiver muito mais Branded jogando, ele pode cair aqui um pouquinho pro Rogue, mas por enquanto eu acho que ele aqui é um deck Tier 2 bem sólido. Agora esse aqui é o Salamangreat. Salamangreat que também topou o SS Lima, né? Fez top 8 SS Lima, e eu acho que por conta disso colocar ele aqui no Rogue. Eu acho que é um deck que ninguém tava esperando. Honestamente, acho que ninguém tava esperando que em 2023, ano da Copa do Mundo Feminina de Futebol, alguém ia topar um torneio jogando Salamangreat, né? E o deck conseguiu ir bem por alguns motivos, né? Num formato que não tem muito Omni Negate, são realmente poucos decks que conseguem colocar muitos Negate na mesa, o Salamangreat tem algumas jogadas muito fortes que ele consegue fazer, porque o Access Code Talker batendo 2 vezes é muito forte. Querendo ou não, isso é muito forte. Então, se ele tá usando lá um monte de carta pra não deixar você combater, e depois ele vai lá, joga, faz Access Code, bate 2 vezes, você consegue ganhar o jogo. Então a gente até viu o cara que topou o SS Lima usando o Board Breaker como Dark Hole, Highgate, porque ele limpava o campo e começava jogo, 2 Cyberburst e pronto, update, transcode, morreu, tá ligado? Então é uma opção aí de deck, que é legal, até porque o Salamangreat é um deck muito baratinho de montar, é um deck que vem de estrutural, todas as cartas basicamente tem print, a única coisa que é mais cara vai ser o Access Code Talker, mas é um deck é um deck budget bem interessante pra esse formato, e que ainda consegue performar bem, tanto que topou SS. O próximo deck aqui é o Dark Road, eu vou colocar o Dark Road no Rogue. Ele é um deck que eu sempre olho e me deixa um pouquinho preocupado. Porque é aquilo. Se o Dark Road ganha no dado e você não compra as Candy Traps e ele não brinca, ele vai te amassar. Ele vai ficar lá combando infinitas horas e vai ganhar o jogo. E não tem muito o que fazer quanto a isso. Mas eu acho que ele tem os seus problemas de consistência e também o problema de ele não ser muito bom indo segundo. E também agora a gente tá vendo no formato uma galera começando a usar o Droy Lockbird, porque o Droy Lockbird acaba que pega alguns decks de maneira muito legal, como por exemplo Castira, o Nature Runic, e vários decks assim, o Draw acaba pegando bastante, e meio que ele pega de tabela o Dark Road, e quando você dá o Draw no Dark Road, ele meio que só some e meio que se apaga, né? Mas ainda assim, eu acho que é um deck que ele consegue ir bem em torneio, você vai precisar dar um pouquinho de sorte, né? Vai precisar ganhar seus dados, vai precisar não brincar, o cara não vai poder comprar tipo Nibiru, coisa assim, mas é uma opção legal, principalmente porque o Nibiru, ele tá meio embaixo nesse formato, porque o Castira hoje, que era o deck que mais tomava Nibiru, não tá tomando mais Nibiru, porque a grande maioria dos Castira estão jogando pra fazer a play de fazer o Raiz Heart em 4 sons e passar. Então é uma coisa que é legal aí pro Dark Road e outros decks que tomam Nibiru, como por exemplo o Salamangreat, o Mathmac, entre outros, né?
Próximo deck aqui é o Drytron. O Drytron eu acho que é um rogue. Eu acho que é um deck, talvez ele seja dos rogue, eu vou falar. Eu acho que ele vai ser o piorzinho aqui da lista. Mas eu acho que ele é um deck um pouquinho assustador, porque ele é um pouquinho na vibe do Dark World, sabe? Eu acho que ele é um pouquinho mais consistente do que o Dark World. E é aquilo, se ele ganhar no dado, e você não comprar sua Sand Traps, ou você não tá com deck não tem Hand Trap, tá usando mais Board Breaker, ele vai te amassar. E ele vai te dar uns combos absurdos. Então tem muita coisa diferente que o Drytron consegue fazer. Então os dois principais jeitos que o Drytron tá jogando hoje, um deles é pra fazer o Vanity Ruler, buscando o Cobentin, depois tributar 2 bichos dado no nosso dele. E o outro, que é a versão que eu pessoalmente acho que é um pouquinho melhor, porque o Vanity Ruler, ele pede muito pras cartas de Runic, né? É a versão que usa o Dark Magician of Black Chaos, ou o Chaos Max, eu não sei o nome dele, mano. Usa o Chaos Max Dark Magician, que tem o efeito que você pode tributar ele da mesa quando ele é invocado, e o oponente não pode ter efeito pro resto do turno. E por conta do Link 2 novo, que saiu na foto Hyper nova, você pode trazer no turno do oponente, tributando o Link. E daí você pode trazer ele, dar efeito, tributar, e daí o cara não pode fazer nada no turno, e vai voltar pro Drytron e ele vai te dar TK. O que é uma coisa bacana, uma coisa divertida, mas é aquilo. O Drytron não é muito bom indo primeiro, ele não é muito bom contra múltiplas hand traps, então quando a gente entra num ponto que, tipo, sei lá, o Kashira tá usando 50 hand trap, o Sprite tá usando 50 hand trap, e os caras começam hand trap, hand trap, hand trap, o Drytron não vai conseguir tão bem assim. Então uma daquelas coisas que você tem que olhar mais pro metacall da sua região, da sua cidade, pro torneio que você vai jogar e falar, pô, mano, o pessoal daqui tá indo pra o full lado do Paulo PRJ e colocando 100 mil hand traps no deck, ou estão indo pra Board Breaker. Porque com Board Breaker, ou os deck, tipo, sei lá, os decks não tem hand trap, o Drytron ele é muito bom contra, porque ele vai combar, vai dar o Dark Magician lá, o Max Dark Magician, não sei o quê, e vai ganhar o jogo. O que é interessante, né? O próximo aqui que é o Labyrinth. Labyrinth, acho que todo mundo sabe, né? Tier 1 aqui, tranquilamente. Eu acho que se eu tivesse que colocar uma ordem dos Tier 1, eu colocaria, por enquanto, o Sprite, o Labri e o Branded. O Labri, ele, no começo, ele era muito melhor do que ele era hoje. E por quê? Porque o Labri, quando ele chegou no formato, no primeiro SS que teve lá no SS Las Vegas, ele era um deck que era meio que inesperado. O pessoal não tava pronto pra lidar com ele. O pessoal não tava com, tipo, Cosmic no side e o deck cheio de Evil Match pra lidar com ele. Hoje em dia, a gente vê Evil Match em basicamente todo o deck. Até nos Main, de vários decks a gente tá vendo o pessoal rodando Evil de Main. E o Labri acaba sendo muito punido por isso. E também tá todo mundo usando Cosmic, então acaba piorando um pouco o Labri. Mas o Labri, ele tem coisas muito positivas. Como, por exemplo, o Labri, eu acho que ele é insanamente forte contra o Kashtira. Eu acho que o Labyrinth é um deck que é muito, muito bom mesmo contra o Kashi. Porque o Kashi, ele não consegue... Cara, o Kashi não consegue lidar. Porque o Labyrinth, ele vai usar os Floodgates, por exemplo, Skill Drain, pra parar com isso. Ele consegue trocar muito bem com os bichos da mesa. É realmente muito forte contra o Kashi. Acho que as duas... O Labyrinth, ele também tem um probleminha. Ele tem duas matchups que eu acho que são meio ruins. Duas não. Ele tem, acho que, 3 matchups que são meio ruins nesse formato. O primeiro é o Nature Runic, que é um deck que tá ficando bem popular. O outro é o Trap Tricks, que agora, por conta estrutural, tá muito popular. E o Branded, que não é tão popular assim, mas ainda assim tem esse probleminha. Mas se tem muito caixa no formato, o que hoje tem muito caixa, que é o deck que o pessoal tá considerando ser o melhor deck no formato, o deck mais forte e tudo mais, ele cresce bastante porque ele é muito bom contra o caixa mesmo, né? O próximo deck aqui é o Gene Raider. O Gene Raider é um deck que topou os últimos regionais que teve. Então fizeram top 16 regional de São Paulo com isso, fizeram top 8 regional agora do Rio de Janeiro com isso. O Marcelo do Rio de Janeiro fez o top nos dois. É um deck que eu acho que tem potencial, eu acho que é um roguezinho. Ok, talvez ele seja um pouquinho pior do que o Drytron. Mas eu acho que é um deck que é muito difícil você lidar com ele. Porque ele, honestamente, quantos de vocês sabem o que as cartas dele fazem? Então, é um daqueles decks que ele vai pegar muita gente de surpresa. Porque você não vai saber como lidar direito com as cartas, porque você não tem muito conhecimento delas. Aí, do nada, o cara vai invocar um monte de token, vai renascer um Trias do Grave, vai fazer um monte de coisa com você, e você não vai nem entender do que tá acontecendo, vai tomar uma skill drain. Então, o deck é um pouquinho difícil de lidar. E meio que inesperado, o pessoal não tá esperando jogar contra isso. Então, ele pode ser uma opção bem viável aí. Até porque o suporte que ele recebeu na Foto Hyper 9 é um suporte bem sólido, né? Ele recebeu algumas cartas, uma de extra deck, a Vala do main, que deixa o deck bem melhorzinho do que ele era antes. Mas ainda assim, ele tem seus problemas, principalmente com um torneio mais longo, né? Não é o deck que eu recomendaria você levar pra um ICS da vida, que você jogar, tipo, 10 rodadas, 11 rodadas, talvez até mais do que isso. Porque é um deck que, se você não abre com o campo, você fica numa posição sempre muito ruim. Então, é aquilo. Se você jogar muitas rodadas, vai ter vezes que você vai abrir seu campo. E você vai perder por causa disso, né? E não tem muito que você possa fazer. Mas ainda assim, é um deck bem legalzinho. Eu acho que é um deck que você tem que dar uma olhada e pelo menos ler as cartas e entender o que elas fazem. Porque é um deck que pode aparecer aí de vez em quando. O próximo deck aqui é o Dragon Link. Dragon Link acho que é um tipo 2 sólido. É um deck legalzinho. O Gabriel Nets, ele topou um torneio grande lá no Reino Unido com isso, que foi o UK Open. Ele fez, acho que top... Não lembro se foi top 8 ou top 16, alguma coisa assim. Uma lista bizarra de Dragon Link. Mas Dragon Link ele tem muitos pontos positivos, como por exemplo o fato de usar Bestial, que não são horríveis nesse formato. Por exemplo, quanto o Branded é um deck bom. Eu acho que o Dragon Link em si é um deck difícil de lidar, porque ele faz algumas interações que são fortes pra cacete, como por exemplo o Borreland.
Borderland é uma carta que a grande maioria dos decks hoje tem dificuldade de lidar, porque os decks não estão com muito jeito de altar coisa sem dar alvo. Então, por exemplo, o Kastira, pra você altar o Borderland, é um parto que você tem que fazer. É baita trabalhão que você tem que ter. É realmente difícil você altar o Borderland. Então, tipo, é um deck que tem esse potencialzinho, é um deck que comba bastante. Ele tem bastante espaço pra trap. O Dragon Link, bizarramente, sempre teve muito espaço pra trap, porque a engine dele não é tão grande assim. Então você consegue rodar, sei lá, umas 12 techs lá no deck, o que é uma quantidade ok. E o combo dele, eu acho que é um combo bem legal e bem sólido. O próximo deck aqui é o Marinces. Marinces também topou esse Lima. Vou colocar ele aqui no Rogue. Acho que eu vou colocar ele aqui. Acho que aqui. Marinces é um deck decente. É um deck de trap de Cyberse. Quando ele joga o combo dele, não vou falar que é impressionante. Ele faz tipo um negate de Spell Trap, o que não é a melhor coisa da história. Mas é um deck que ainda assim pode te dar um monte de trap, deixar o jogo bem simplificado. E com uma carta só ele sai jogando, e te sufoca na vantagem, você não tem muito o que fazer. O que é uma coisa interessante dele, mas obviamente ele tem os seus problemas, principalmente o fato dele não ser um deck muito forte. O combo dele que eu falei, tipo, o melhor campo possível do Marinces, ele faz, sei lá, o Argonaut com Negate, a Wave pra negar uma carta na mão e um Sapo. Honestamente, não é a coisa mais impressionante contra a grande maioria dos decks. Principalmente contra o Kashira, que consegue lidar com isso de maneira até que tranquila. Mas é uma opção ainda que ok. Indo primeiro, ele é decente. Indo segundo, ele consegue usar a Sand Trap dele bem. Obviamente ele vai ter o problema do Kashira colocar Raiz Art na mesa, mas acho que tipo, todos os decks, na grande maioria, tem esse problema, né? Grande maioria dos decks vão ter esse problema de dar com a Raiz Art na mesa. Tipo, todos os decks estão aqui, basicamente, menos acho que o Generator, o Flander e o Labre. Lidam bem com a Raiz, mas ainda o deck eu acho que é bem ok. O próximo deck aqui é o Plunder Patrol Runic. E eu vou falar aqui, eu acho que ele é um tier 2. Ele fez top 8 no último ICS. Foi o Michel Veríssimo, né? O Michel Veríssimo que joga pra caralho. Só que o negócio do Plunder Patrol Runic é que ele é um deck que as pessoas também não conhecem. Então é um deck que vai te pegar desprevenido, porque das versões de Runic, todo mundo hoje já sabe o que as cartas de Natura fazem. Todo mundo já sabe como joga com Natura. Só que contra o Plunder, o pessoal ainda não descobriu direito. Porque, primeiro, tem muita pouca gente que joga bem com o Plunder, porque o Plunder é um deck que é muito complicado. E quando eu falo isso, eu não tô exagerando, é um deck que é muito difícil de você jogar. Não é um deck que você pode pegar em um dia e sair jogando, tipo, já sabendo tudo. É um deck que demora muito pra você pegar e você saber jogar bem com ele. E segundo, né, muito raro de você ver alguém jogando com isso. Então acaba que você não pega muita experiência jogando contra ele, você não sabe direito o que as cartas fazem. Tanto que no regional que eu joguei no Rio de Janeiro, que eu fiz top 8 nesse último final de semana, eu perdi pro Michel jogando de Plunder. Em alguns jogos que eram ganháveis, eu acabei perdendo porque eu não conhecia direito as cartas, aí eu dei as minhas interações errado, e ele tirou vantagem disso, do pessoal não saber o que as cartas dele fazem. O que é uma coisa que é muito interessante quando você vai jogar o torneio, é você pegar o pessoal desprevenido, porque geralmente quando você vai jogar o torneio, você tá pensando, pô, mano, vou pegar esse deck aqui, né? Eu vou pegar o Sprite, o Labre, isso aqui. Aí quando você pega uma coisa que é meio estranha, às vezes você não sabe muito bem como lidar. E daí o cara que tá jogando com isso acaba tendo uma vantagem, o que é natural do jogo, né? O próximo deck aqui é o Traptrix. Eu acho que o Traptrix é um tier 2 bem legal. É um deck bem ok. Ele é um deck que eu nem acho que ele é tão bom assim, tá? Eu quero deixar muito claro. Eu acho que o Traptrix é um bom deck, mas eu não acho que ele é completamente insano. Só que é um deck que ele acaba que vai topar bastante, vai pegar bastante lugar em bastante colocação boa, porque é um deck que ele é extremamente popular, porque é o deck mais barato do formato. Esse deck é muito barato, é muito barato. Você pega 3 caixinhas com o deck, pega algumas staples aí e o deck tá pronto pra ir. O que é muito legal, principalmente pra tipo, quem quer jogar Yu-Gi-Oh! Sem investir muito dinheiro. E é um deck que tem suas qualidades, né? Eu acho que o deck em si tem muita coisa boa. Eu acho que as trap rolls estão bem posicionadas pra ganhar na grande maioria das cartas. Por exemplo, Kashira, as trap rolls tendem a ser boas. Ele é bom contra o Labre, porque os bichos deles são simplesmente afetados por trap. Então, é um deck aí que eu pessoalmente acho que é um deck bem legal. Não acho que é o deck mais forte da história. Não acho que é o deck mais insano do mundo. Mas ainda assim, eu acho que é um deck bem legal. E é um tier 2zinho sólido. Acho que não tem muito como discutir com isso. É um deck que, quando você vai ver, principalmente no Brasil, o pessoal jogando com isso, eu não sei como é na gringa, porque a gente tem muito tipo, contato com as locais e tudo mais. Mas quando você vê local do Brasil, você vê que tem tipo 10 Traptrix jogando no torneio local. Então, só por isso é um deck que acho que tem como colocar aqui no tier 2 por conta da popularidade dele. A gente tem aqui os últimos dois decks. Vamos falar primeiro do Kashira. Kashira. A surpresa de total de 0 pessoas, tirou, né? Eu preciso explicar o Kashira. Eu acho que eu preciso explicar aqui o Kashira, né? O Kashira, bom indo primeiro, tem muito espaço pra tech, consegue te dar um monte de lock, pode colocar todas as suas zonas, ou pode fazer o Raiz Rat passar, tem muito jeito de jogar com ele, então é muito difícil você alinhar suas techs contra o deck,
Porque você pode falar, pô, mano, eu vou colocar o Nibiru. Aí ele vai lá e joga em volta. Você pode falar, pô, mano, então eu não vou colocar o Nibiru. E aí o cara vai lá e loca todas as suas zonas e você não tem muito o que fazer. Então ele cria essa dinâmica aí do metagame que eu, pessoalmente, não gosto muito, sabe? Essa dinâmica de tentar chutar o que os caras vão fazer. Porque às vezes eles vão combar e às vezes não. Você fica numa posição que é meio, pô, mano, eu quero colocar o Nibiru contra um deck que às vezes vai estar morto, mas às vezes não. Sei lá, é um pouquinho estranho. E isso ajuda o deck a ser bom, obviamente, né? Porque os caras não conseguem 100% se preparar pra ele. Então você pode pensar, pô, mano, tá todo mundo preparado pra jogar contra o Ryze e PES, então eu vou jogar de full combo. E vice-versa, e acaba fazendo um negócio meio assim. Mas, obviamente, o deck é insanamente forte, né? Não tem como comentar. O Ryze Heart é uma carta absurda. Absurda. Não tem que falar, cara. O Ryze Heart é quebrado. Essa carta é bizarra. Não sei porque o Flamengo criou isso. E o último deck aqui é o Natura Runic. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui. Eu fiz um vídeo sobre esse deck aqui pro canal da Main Deck. Saiu semana passada, se você dar uma olhada, você pode dar uma olhada lá, porque eu explico tudo direitinho. Mas eu acho que o Natura Runic é um bem sólido, cara. Eu gosto muito da Natura Runic. Eu acho que o Natura Runic, ele tem muita coisa legal. Eu acho que ele é muito bom contra o Labre. Eu acho que ele é muito bom. Eu acho que ele é bom contra o Cacho. Ele é muito forte contra o Desper. Não precisa nem falar, né? Você faz Natura Beast contra o Desper e o Desper não tem o que fazer. Ele é bom contra o Traptrix, que é uma coisa muito legal dele. Ele, tipo, é um deck que não tem como perder pro Traptrix. É muito difícil perder pro Traptrix. É uma match que é muito ruim pro Trix, né? E ele acaba entrando aqui como meio que uma opção que antes não era tão popular, agora já tá mais conhecido. Acho que agora todo mundo já tá meio ligado no Natura Runic, porque é um deck que tem topado muito torneio, né? Topou a ICS, tem topado regional. Então, por exemplo, eu topei regional do Rio de Janeiro jogando com isso nesse final de semana. Então, é um deck que é bem legal. É um deck que eu pessoalmente gosto muito. É o deck que eu tô usando nesse formato. E que eu pretendo levar isso pro ICS Bogotá pra jogar com ele. Porque é uma opção que eu realmente acho muito válida. Porque eu não tô aqui só pra falar pra vocês. O Kashira é o melhor deck e tudo mais. Eu vou dar minha opinião sem censura e 100% real. A main deck me paga, mas ela não me paga pra eu falar as coisas aqui, tá? Só deixando claro isso. Mas, então, acho que esse setlist aqui. Eu acho que não esqueci de nenhum deck. Se eu esqueci de algum, deixa aqui nos comentários. Eu acho que o máximo que daria pra falar, pô, Judeu, você não falou do Tyr. Mas eu não acho o Tyr muito bom, não. Eu não acho que o Tyr é tão bom assim, não. Talvez exista um mundo em que o Tyr poderia estar aqui no Rogue. Existe um mundo que o Tyr realmente podia estar aqui no Rogue, mas é minha tier list, eu não vou colocar. Mas enfim. Obrigado por todo mundo que assistiu esse vídeo, como sempre. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, fortalece demais mesmo. E eu queria vir aqui agradecer vocês, porque eu não sei se vocês viram, mas nós batemos 1000 inscritos essa semana no canal aqui da Main Deck. A gente tá fazendo esse trabalho tem mais ou menos 2 meses, e ver esses resultados tá deixando eu e o pessoal que trabalha comigo muito feliz. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveu, todo mundo que acompanha o nosso trabalho aqui. Espero que estejam gostando. Então, é isso. É isso, gente. É isso. Obrigado por assistir, como sempre. Tchau. Até a próxima. É nóis. Fui.